Totalmente recuperado da Covid e de volta ao trabalho no São Paulo, o presidente Júlio Casares conversou comigo e respondeu sobre 3 pontos importantes do tricolor no vídeo de hoje do canal do Nicola. Vou esclarecer cada um deles. Bora contar também sobre o patrocínio espetacular que o Flamengo está conseguindo com os tokens. Muito dinheiro à vista. Bora contar ainda sobre o Vasco e a busca por um novo treinador. Lisca pediu demissão nessa quarta-feira. Para completar, preciso te atualizar sobre uma lista gigante de atletas desempregados. Tem muita gente conhecida nessa relação. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, pedidos rápidos. Deixa like no vídeo, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa um pouquinho mais cedo a partir das 6 da tarde, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica com vocês. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto, tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$200 mais R$20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar o vídeo. Contei para vocês na quarta-feira que o Marinho andava bravo com o presidente Andrés Rueda. O que o dirigente santista fez? Foi até o CT e convocou o Marinho para uma conversa. O presidente queria saber os motivos para tanta chateação do atacante. E a promessa é de que a situação será resolvida muito em breve. Mas fui ouvir uma pessoa próxima ao Marinho e essa pessoa segue afirmando que o atacante deve ficar na Vila Belmiro somente até dezembro. Ele tem contrato até o fim do ano que vem, mas pretende permanecer no Peixe somente até o final desse campeonato brasileiro. Queria contar também que Arauz, o meia chileno que pertence ao Corinthians, segue em conversas com o Colo-Colo. O Colo-Colo já apresentou uma proposta oficial ao Corinthians pelo empréstimo do jogador, mas o Arauz tem dificultado. Mesmo fora dos planos do Silvinho, ele não joga 5 partidas. O Arauz entende que voltar para o seu país seria um retrocesso na carreira. E nesse momento ele pretende permanecer no clube. Que coisa maluca, né? O Corinthians, louco para se livrar dele, teria a possibilidade de economizar R$300 mil por mês, mas ao que tudo indica, o Arauz não deve ser negociado, a menos que o Colo-Colo melhore bastante sua proposta. A ideia do time chileno era levá-lo por empréstimo. Importante, a janela no Chile se encerra nessa sexta-feira. Para completar esse giro, bora contar que o Atlético Paranaense conseguiu ser eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense, perdeu nessa quarta-feira para o FC Cascavel por 2-1 de virada. O Campeonato Paranaense vai ter Londrina e FC Cascavel e a crise está comendo solta pelos lados do CAP, especialmente depois de mais um tropeço. Bora falar agora sobre os desempregados no Brasil dentro do futebol. O último levantamento feito aponta 14.700.000 desempregados no país. Pandemia, crise e tudo isso só aumentou o número de desempregados. No mundo da bola, isso também é visto. Você vai olhar para alguns jogadores e vai ver alguns bem interessantes. Outros não são tão interessantes assim, mas tem muita gente de nome que não tem conseguido se recolocar no mercado de trabalho. Bora essa lista, começando com os goleiros. Sidão, ex-São Paulo, estava no Figueirense até o ano passado, não conseguiu mais voltar. Júlio César rescindiu o contrato com o Grêmio em março e segue desempregado. Na lateral direita a gente tem o Jonathan, ex-lateral da seleção e do Atlético Paranaense. O contrato dele acabou na virada da temporada 2020-2021 e não conseguiu mais se empregar. Na zaga, os nomes mais interessantes de todos. Davi Luiz, ex-Arsenal, não conseguiu se reempregar até agora. Gemerson, ex-Corinthians, mesma situação, já se vão 2 meses desde que ele deixou o timão.
O Maicon, que fez sucesso pelo São Paulo, tinha contrato com o Al Nassr, o contrato foi rescindido em julho e até agora nada. Sem contar no Dedé, completamente recuperado dos problemas no joelho, não joga desde o fim da temporada de 2019, quando defendia o Cruzeiro. Já na lateral esquerda, alguns jogadores conhecidos, mas não muito interessantes. Júnior Tavares acaba de rescindir seu contrato com o São Paulo. Carleto, que já fez sucesso em alguns clubes brasileiros, está desempregado. O mesmo caso do Ramon, que jogou no Vasco durante muito tempo, esteve enorme tempo contundido e segue sem encontrar um clube. Bora falar sobre os volantes, tem muita opção. Não sei se também muito interessantes, mas tem muita opção. Vocês lembram do volante Fernando, que surgiu no Grêmio, jogou no Spartak Moscou, esteve na China? Ele se tornou bastante conhecido depois que o motorista da sogra dele foi preso na Rússia. Um baita caso polêmico, enfim. Fernando está desempregado. Assim como o Ralf, ex-volante do Corinthians, estava no Avaí e não teve seu contrato renovado. Jusilei, outro que também segue à procura de emprego. O Jean, recentemente deixou o Palmeiras, também está parado. Os meias, jogadores com um pouquinho mais de qualidade, podem jogar um pouquinho mais à frente. O Maicon acaba de deixar o Grêmio. O Ramires, desde que saiu do Palmeiras, não voltou mais. Cícero, meia que já jogou no Figueirense, no São Paulo, no Fluminense, entre outros clubes. Elias, jogador que foi oferecido várias vezes para o Corinthians, não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Lembram do Lulinha, jogador que surgiu na base do Corinthians, era um fenômeno na base, nunca conseguiu estourar no profissional, estava jogando no Japão e está de volta ao Brasil à procura de emprego. Isso sem falar no Maico Suel, no Guilherme, ex-Atlético Mineiro, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, estava no América Mineiro. Esses são os meio-campistas. Bora falar sobre os atacantes. Robinho, ex-Santos, estava no Istambul Başakşehir, foi contratado pelo Santos, mas diante daquele escândalo envolvendo uma condenação contra ele na Itália, o Santos se viu obrigado a recuar. Desde então, Robinho nem negociou com mais nenhum clube. Rafael, atacante que estava no Borussia Mönchengladbach, ele não teve seu contrato prorrogado na Alemanha. O Ceará tentou algumas vezes contratá-lo, não conseguiu, e o Rafael segue desempregado morando na Alemanha. Tem também o Ricardo Oliveira, que já teve uma carreira muito consolidada, sólida, com gols em vários times. Desde que deixou o Curitiba, não conseguiu mais voltar. Fernandão estava no Goiás, teve problema com doping, tem negociações nesse momento com o Botafogo. Ainda não se sabe ao certo como é que vai se dar a punição dele, mas o Botafogo quis entender as condições e ele pode ser contratado. Para fechar, queria contar sobre o Kleber Gladiador. Lembra dele? Ex-Palmeiras, entre outros clubes, foi jogar nos Estados Unidos, 36 anos de idade e está nesse momento sem clube. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um novo técnico. Nessa quarta-feira, o Lisca anunciou sua saída de São Januário. Saída meio esquisita, ele estava só 1 mês e meio no clube, é bem verdade que com 7 derrotas. Nesse momento, o favorito para assumir o Vasco é Guto Ferreira. O negócio só não vai andar se o Guto não aceitar as condições de trabalho impostas pelo Cruz Maltino. Técnico com experiência na Série B, técnico com bom cartaz entre os dirigentes do Vasco. A segunda opção, ou o segundo nome mais cotado, caso as conversas com o Guto não avancem, é Fernando Diniz. O Fernando tem uma relação muito boa com o Alexandre Pássaro, eles trabalharam juntos no São Paulo e se tornaram extremamente próximos. Também outra alternativa, essa com menos chance, seria de Jair Ventura, técnico com características mais defensivas, nem é muito o que o Vasco busca nesse momento, mas o fato de estar desempregado poderia ajudar nas negociações. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Vasco é nesse momento o 9º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, 6 pontos de desvantagem em relação ao G4. Precisa se recuperar rapidamente para voltar à primeira divisão, se não quiser sofrer ainda mais com dívidas e falta de dinheiro. Bora te contar agora sobre o papo que eu tive com Júlio Casares, presidente do São Paulo. Ficou 26 dias internado, passou por maus bocados por causa da Covid-19, mas está de volta ao trabalho. Por enquanto ainda trabalhando de casa, a partir da próxima semana deve começar a dar expediente no Morumbi e no CT da Barra Funda. Perguntei para o Júlio sobre 3 assuntos. Primeiro deles sobre as reformas no Refis. Refis é como se considera, ou como é chamado, o Centro de Recuperação e Reabilitação do São Paulo. Recentemente, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, admitiu que o Refis ficou 20 anos defasado, atrasado e precisa de uma série de melhoras. O Júlio me contou que vai haver mudanças, que o São Paulo já decidiu por essas mudanças, mas ainda está em análise de projeto. Por quê?
Nesse momento o São Paulo está escolhendo que equipamentos comprar, como é que vai se dar em relação ao orçamento, possíveis parcerias, instalações e espaços dentro do CT, tudo isso está sendo debatido entre os dirigentes, membros da comissão técnica e especialistas no assunto. A ideia é que entre o fim desse ano e o começo do outro ano, São Paulo possa colocar tudo isso em dia. O grande problema é a questão financeira. Só a título de curiosidade, o Palmeiras gastou cerca de 30 milhões de reais na criação de um novo centro de recuperação física no seu CT. São Paulo não tem condição de pagar nem perto disso, a menos que consiga encontrar parceiros que ajudem nessa empreitada. Segundo tema que eu conversei com o Júlio Casares, a possibilidade de o tricolor aderir aos fan tokens, que já viraram uma realidade no Atlético Mineiro e no Corinthians e que daqui a pouco falaria a respeito do Flamengo. O Júlio confirmou que o São Paulo já tem negociações avançadas com uma empresa para que tenha também o fan token do tricolor. O assunto está sob responsabilidade do Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. Torcedor tricolor, aguarde notícias em bem pouco tempo sobre o assunto. Terceiro tema que eu perguntei ao Júlio, patrocínio na Manga. Venho contando para vocês há bastante tempo que o São Paulo já havia fechado os patrocínios da Manga e do Omoplata. O do Omoplata foi anunciado, faltava o da Manga. A informação que eu tinha é de que o São Paulo havia aguardado ou postergado o anúncio porque queria que o Júlio Casares participasse desse lançamento. O Júlio teve papel fundamental nas tratativas com a empresa. O Júlio não quis confirmar essa história, talvez até para não parecer chato, né? Ou personalista, embora ele tenha tido papel fundamental nas negociações, mas o presidente do São Paulo admitiu que nesse momento as partes discutem questões jurídicas do contrato. Aquela história da minuta do contrato que vai para lá, volta para cá, pequenos ajustes que devem ser resolvidos nos próximos dias e a tendência de que quando o Júlio estiver de volta ao trabalho no Morumbi, esse anúncio a respeito do patrocínio na Manga seja enfim oficializado. Bora fechar o vídeo falando a respeito do Flamengo com uma excelente notícia. O Flamengo vai embolsar muito, mas muito dinheiro com os fan tokens. A estimativa de que o rubro-negro, com esse contrato com a Sócios.com, fature 27 milhões de dólares ou 145 milhões de reais até dezembro de 2025. Essa é a estimativa básica de faturamento para o Flamengo. 145 milhões de reais divididos por 4 anos e 4 meses e a gente está falando de uma receita superior a 30 milhões de reais por temporada. Isso equivale praticamente ao patrocínio master que o Flamengo tem com o Banco BRB. O acordo com o banco assegura um mínimo valor de 32 milhões de reais, o Flamengo ainda pode faturar mais. Mas a curiosidade é que esse fan token vai garantir ao Flamengo uma grana que o Atlético Mineiro e o Corinthians, os dois primeiros parceiros da Sócios.com, a mesma empresa que cuida de todos os clubes em relação ao fan token, não pagou para Galo e Corinthians, vai pagar ao Flamengo. Como é que vai funcionar esse contrato? Antes é legal contar que a camisa de treino do Flamengo vai fazer uma associação, vai ter a marca da Sócios.com. Além da camisa de treino do time principal, a camisa oficial de jogo do time feminino também vai levar o logo. E tem também as camisas dos times de base. Todas as categorias de base do Flamengo vão fazer propaganda para Sócios.com. Bora falar a respeito do contrato, como é que vai funcionar. Informação do jornal O Dia. O contrato pode alcançar 27 milhões de dólares ou 145 milhões, como eu falei, da seguinte maneira. O Flamengo vai receber 1,5 milhão de dólares nesse ano ou 7 milhões e 900 mil reais. A partir de 2022, a renda mínima garantida é de 3 milhões de dólares por temporada ou 15 milhões e 800 mil reais. Tem ainda mais 13 milhões 750 mil dólares ou 73 milhões de reais com licenciamento de marketing. Isso sem falar em bônus. Os 145 milhões de reais podem ser acrescidos graças à performance, em caso de metas estabelecidas e obtidas pelo Flamengo em relação a vendas de criptomoedas. O Flamengo ainda pode faturar mais 500 mil dólares por ano. Só é importante contar, muita gente não entende direito como é que funciona essa história da criptomoeda. Vou tentar fazer um resumo breve. As criptomoedas são moedas vendidas em nome do clube em todo o mundo. E quanto melhor a fase do time, maior é a demanda, mais gente querendo comprar e a tendência é que essa moeda se valorize. O Flamengo tem bons subsídios, é um time bem estruturado financeiramente, estruturalmente e dentro de campo também com bons reforços. É possível que a criptomoeda do Flamengo seja
a mais valorizada entre todas de clubes brasileiros. Você que gosta de mexer com criptomoeda pode estar diante de um bom negócio. Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu vai apertar esse botãozinho vermelho. A gente se encontra a partir das 6 da tarde com o programa do Nicola, sempre deixando você super bem informado sobre as coisas do futebol. Combinado? Abraço, tchau, tchau!